eu converso agora com o médico Daniel Martins Ferreira Júnior. Ele vai conversar com a gente sobre o calor e os cuidados com a saúde. Bom dia, doutor Daniel, tudo bom? Bom dia, Alessandra, é um prazer estar aqui com você. Muito obrigada novamente por atender ao nosso chamado. Doutor, quais são os principais cuidados que as pessoas devem ter nessa época de calor exacerbado? Ontem nós tivemos 42 graus na sombra em Araçatuba. Realmente é muito importante que a gente tenha cuidados em relação à saúde com esse calor. 40 graus, 42 graus, é muito alta essa temperatura. E duas coisas basicamente são muito importantes. A primeira é ingerir bastante líquidos, hidratar bastante, entendeu? Isso é muito importante não só para aquela pessoa adulto, jovem, mas principalmente para as crianças que não pedem água, elas não tomam muita água, os bebês, porque a gente imagina que uma criança não transpira, ela transpira muito também, com a correria, com a agitação da criança do dia a dia, ela transpira bastante e às vezes não bebe água e acaba se desidratando. E um cuidado muito especial com os idosos também. Idoso, ele bebe menos água, às vezes não gosta de tomar água, tem dificuldade em tomar água, então precisa ser oferecido a esse idoso líquidos, sucos, não muito doce, por exemplo, cuidado com a diabética, para quem é diabético, mas oferecer líquidos para essas pessoas com muita intensidade, acima de 2 litros, 2,5 litros por dia, com toda certeza. Certo. Agora, doutor, no caso dos bebês, os que são amamentados, né, os que recebem o leite materno, também tem que tomar água? Não. O bebê que é amamentado pela mãe, entendeu? Até os 4 meses de idade, ele só deve tomar o leite materno, não precisa tomar água, nada disso, mas é claro que a mãe vai oferecer o seu leite mais vezes durante o dia para que evite que essa criança desidrate também. Certo. Bom, nós falamos da hidratação, né, que é muito importante para todo mundo. Uma pergunta que me ocorreu agora é o seguinte: a pessoa pode aumentar a temperatura corporal por causa do calor? Pode, isso é muito sério, é chamado hipertermia. A pessoa, por exemplo, ao praticar exercícios físicos, por exemplo, em horários inadequados, por exemplo, 2 horas da tarde, isso aumenta a temperatura, uma patologia chamada hipertermia, e faz um desarranjo, inclusive na homeostase, na própria produção do corpo da pessoa, né? A regulação da temperatura do corpo da pessoa fica prejudicada e isso pode causar problemas sérios até. E é diferente de febre? É diferente de febre, apesar da temperatura aumentar, na febre o organismo consegue se autoajustar, na hipertermia não, e causa graves problemas também. E o que acontece com a pessoa que tem hipertermia? Como é que é tratado isso? A pessoa tem que ser refrigerada, né? É muito comum, e perde muito líquido, e a pessoa tem que ser hidratada rapidamente com soro, e às vezes a pessoa perde até a consciência e pode ter até convulsões. Nossa, a pressão também deve cair. A pressão cai, é muito comum, hipotensão, a pessoa transpira muito também, a hipotensão é muito comum também nesses casos. E como é que a gente detecta isso, doutor? O aumento da temperatura do corpo, né? A pessoa transpira bastante, perde líquidos, fica com sensação de febre mesmo, né? Isso é aumento da temperatura corporal. Mas isso quem vai diferenciar, né? Se é febre ou se é hipertermia? Isso é o médico. É o médico, né? A equipe de saúde. Tá certo. Bom, doutor, além da hidratação, dos cuidados aí com as crianças e com os idosos, como é que deve ficar a alimentação nestes dias quentes? A alimentação é muito importante, é muito comum, a gente sempre, nossos avós, nossos pais falavam de alimentos com ovo, com maionese, tem uma tendência muito maior a se deteriorar, a se estragar. Então a pessoa tem que ter muito cuidado com a refrigeração desses alimentos. E procurar realmente se alimentar de alimentos mais leves, tipo verduras, frutas, arroz, feijão, uma carne, entendeu? Evitar as frituras, evitar as gorduras, evitar os doces. Com tudo isso vai melhorar muito o seu organismo, porque o alimento estragado também é muito comum nessa época, e aumenta inclusive o número de diarreias nas nossas unidades de saúde e também no pronto-socorro, principalmente em crianças. Então, esse alimento estragado, tipo maionese, outros alimentos contendo ovo, também se estraga muito fácil, e é muito importante que a pessoa tome cuidado com isso. E eu achei interessante o que o senhor falou quando a gente conversava no intervalo, que os doces, eles dificultam a digestão, principalmente nessa época do ano, então, né? Os doces e as frituras também, as gorduras também.
Então é para evitar mesmo, né? Apesar de ser muito bom um docinho. Exatamente, mas é bom evitar. Tá certo. Bem, e uso de ventilador, de ar-condicionado, até que ponto isso deve ser evitado, né? Ou quando ele deve ser evitado? Porque também há o problema de de danos respiratórios, enfim. Todo mundo pode usar ventilador e ar-condicionado? Normalmente pode, sim, não há nenhum problema, a não ser aquelas pessoas muito alérgicas. Agora, o grande problema, a parte importante é que todos esses equipamentos precisam estar limpos e muito bem limpos. Isso é muito importante. O ar-condicionado, principalmente, que na sua... lá dentro dele, na sua tela de proteção, ali na refrigeração, pode conter bactérias, e se ele não for higienizado pelo menos uma vez ao ano, ele pode também, em vez de causar o bem, ele pode causar o mal, porque ele também pode ser um local de criação de bactérias durante todo o processo de ventilação dele, entendeu? Então é muito importante o ar-condicionado ser muito bem limpo, né, e higienizado. Isso é muito importante nisso. Agora, uma outra coisa muito importante é em relação ao sol, né? Aqui na nossa cidade, onde a exposição aos raios ultravioleta é muito alta, a pessoa precisa estar protegida também, com sombrinhas, chapéus, roupas mais leves, mas de manga comprida, e principalmente o uso de protetor solar para evitar queimaduras e o câncer de pele também. Porque o sol queima e queima muito, né, doutor? O sol queima, produz queimaduras graves, tá? E além disso também proporciona lá depois o aparecimento de câncer de pele. Que acaba que é uma doença grave. Que é uma doença séria, uma doença grave. Bem, agora voltando ao ar-condicionado e às altas temperaturas, o problema é que a gente muitas vezes sai do sol e já entra numa sala refrigerada. Isso pode ocasionar algum desequilíbrio no corpo também, É muito né? raro, a não ser pessoas muito sensíveis que têm algum problema respiratório, alérgico, que pode desencadear isso. Normalmente não há tanto problema nisso não, entendeu? Essa mudança de temperatura não é tão grave a ponto de a pessoa se preocupar muito com isso não. A não ser em caso aquelas pessoas alérgicas que pode acontecer isso. Certo, mas aí ficou a dica aqui do Dr. Daniel de manter tudo limpinho, né? Ar-condicionado limpo, até porque o ar-condicionado sujo ele vai refrigerar muito menos. Muito menos se e causa limpo, danos né? sérios à saúde. Bem, doutor, o senhor citou a diarreia como uma das doenças, né, dos problemas aí de saúde mais comuns nessa época. Há outros problemas também? Normalmente não, o grande problema realmente é a diarreia e a desidratação e a hipotensão, né? Por exemplo, na nossa região é muito comum, às vezes cortadores de cana, pessoal, trabalhadores rurais, entendeu? Com esse sol, trabalhando o dia todo, ter às vezes problema de câimbras, de desequilíbrio hidroeletrolítico, né? Porque ele se desidrata, perde muito sódio, perde muito potássio principalmente, tem câimbras, baixa pressão, e aí precisa também de uma hidratação, às vezes até em nível de hospital, às vezes até em pronto-socorro também. Então, essa hidratação, o trabalho durante o dia, com essas altas temperaturas, o esporte praticado mesmo a céu aberto, das 10 da manhã até as 4 da tarde, deve ser evitado para que a pessoa possa não ter danos à saúde. A diarreia é uma consequência, às vezes, da má alimentação, da ingestão de alimentos estragados também. Tá certo. Bem, e o senhor dá mais alguma dica para quem está sofrendo com o calor, né? Porque a gente tem a sensação de estar sufocado até, né? Quando o calor é demais. Realmente isso é muito sério, nós estamos ainda na primavera, no início da primavera. A tendência, pelo que a gente tem visto nos telejornais, em tudo isso, é que essa temperatura deve aumentar para o nosso verão, de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então isso precisa ser muito bem cuidado desde agora. Cuidar bem da sua saúde, hidratar bastante, tomar cuidado com o sol, usar protetor solar, cuidar da alimentação, usar roupas mais leves, cuidado com o ar-condicionado, manter-o limpo e muito bem higienizado. Isso é muito importante para a pessoa ter o menor problema possível de saúde. E é claro, aquelas pessoas que podem ir mais, às vezes que uma piscina na hora que o sol não está muito quente, banhos frios, tá? Não banhos mornos, que é muito melhor porque você não tira aquela oleosidade da pele. Isso é muito importante. Então, cuidar realmente do seu corpo, protegendo do calor. Até porque o banho quente não refresca e resseca a pele, né, doutor? O banho quente, ele tira aquela oleosidade da pele e resseca a pele, que tira a sua proteção natural.
Bem, tá certo então. Ficam as dicas do Dr. Daniel para as pessoas em relação ao durante o verão, né? Quer dizer, a gente não está no verão, como o Dr. Daniel disse, nós estamos na primavera, mas com temperaturas altas, que só para lembrar, ontem em Araçatuba nós chegamos a 42 graus na sombra. É muito calor, né, doutor? É muito calor e a tendência é que às vezes até aumente um pouco mais do que isso, né? Vocês notaram alguma diferença nas UBSs, na movimentação? Ainda não. A população com esses telejornais está muito mais bem informada a respeito da sua saúde, né? Mas normalmente a partir de agora aumenta sempre um pouco. Isso já não é um aumento exagerado, isso é uma tendência que existe em todas essas sazonalidades das doenças, isso é muito comum, por exemplo. Tá certo. Doutor Daniel, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor, até a próxima.